Sabedoria é quando a gente coloca em prática aquilo que a gente conhece. Você já tem recursos para isso. Tu já tem conhecimento para isso. E para a gente tornar isso um hábito, que a gente vai falar daqui a pouco, a gente precisa colocar em prática. Lembrando da plasticidade neural. Plasticidade neural, ela dá com treinamento e aprendizado. Agora, me fala se você aprendeu a andar de observar as pessoas andando. Não, tu aprendeu a andar, né, aquela coisa assim, até que o momento tu saiu andando. Não é assim? A gente não aprende pela prática? Com a ação. Sem ação, não há aprendizado. Ok? E aí eu te pergunto, quando você for agir, você prefere paz ou conforto? Esse é o ponto. Por que as pessoas temem agir? Colocar em prática aquilo que elas já sabem? Porque é desconhecido o novo resultado. A mudança é desconhecida. Aí vamos puxar um gap daquela sessão 2. Quais são os despertadores do sofrimento? Quebra de expectativa e desejo, falta de compreensão e físico. Falta de compreensão é desconhecido, certo? Então, por que eu não coloco em prática aquilo? Porque eu não sei. Eu desconheço. Então, lá no fundo, eu fico assim, ai, que medo de sofrer. Só que você já está sofrendo. Sai da panela quente, haja, movimente. Pior que tá, não fica? Quer provar? Fica. Só que, vamos lá, medo do fracasso. Por que eu não ajo? Medo do fracasso. Mas se você não está feliz, você está no fracasso. Se você não está em quem você é, se você não está na sua essência, você está no fracasso. Porque sucesso não é ter. Não adianta, gente, você pode ter dinheiro. Isso não é quem você é. Quanta gente, quantos... deixa eu ver como eu trago isso de uma forma ética. Tem gente que canta mal pra caralho, gente, que tem na boa. Você fala assim, Deus te abençoa, porque eu não posso, não consigo. Mas tá, a pessoa não quer dizer que ela seja talentosa, mas ela tem talentosa naquele ponto, mas ela tem sucesso. Né? Então a questão é o quanto você é, sucesso é sobre ser você. O quanto você sabe ser você. Isso é ser sucesso. Muito se fala de mudar um comportamento. Precisamos mudar um comportamento. Quando a gente fala de mudança de comportamento, a pessoa já atribui, eu preciso mudar quem eu sou. Porque ela acha que é um comportamento. Você não é um comportamento. Certo? A criança está lá rabiscando, ó, na parede. Quase que eu rabisco de verdade. A criança está lá rabiscando a parede. Aí chega a mãe e fala assim, puta que eu pariu, criança retardada. Olha o que você está fazendo. A criança acha que ela é esse comportamento. Mas só, eu não sabia. Eu fiz isso minha vida inteira com os meus filhos, com meus sobrinhos. Ok, agora você sabe. E às vezes nós fomos tratados assim por causa de um comportamento. Por causa de uma atitude. Às vezes por causa de uma nota. Por causa de uma não resposta. Por causa de uma dor, de um sentimento. Você está chorando por causa disso, pelo amor de Deus. E quando na intenção de afagar aquela criança, ou você, tua mãe, teu pai, quem te criou, imagina, não está doendo, não está doendo. Ó. Aí você fica assim. Então, o que é isso? Porque eu estou quase morrendo aqui de dor. Mas se não está doendo, então o que é isso? Agora, nós não somos nosso comportamento, mas é importante que nós saibamos que esse comportamento existe. E que a gente pode, se estiver tendo resultado funcional com ele, manutenção de comportamento. Se estiver tendo resultado disfuncional, precisa mudar esse comportamento. Agora, quando a gente traz a questão de hábito, comportamento e atitude, é o seguinte. Para a gente transformar um comportamento, é importante compreendermos a equação que envolve hábito, comportamento e atitude. O hábito é uma espécie de crença, de perspectiva. O hábito não necessariamente é aquilo que a gente faz constantemente. O hábito está muito mais na interpretação que eu tenho daquilo, na percepção que eu tenho daquilo ou de mim. Qual é o seu principal hábito sobre você mesmo, sobre você mesmo? O que você constantemente pensa sobre você? Percebe sobre você? Constantemente. Eu sou um erro? Eu não estou bonito, eu não estou bonita, eu não estou bem? Eu sou difícil de conviver? Eu sou muito legal, mas para relacionamento não?
Qual que é um hábito constante para ti? Eu ainda não estou bom o suficiente? Eu ainda não estou pronto? Esse hábito, que é o que você pensa sobre você, eu sou culpada, por exemplo? Se eu penso isso constantemente, eu vou me comportar como? Um comportamento é como eu me porto referente a um hábito. Então, o hábito é aquilo que eu tenho como associação, percepção, crença daquilo que eu sinto. Então, relacionamento vem sendo o que para você? Por exemplo, ser amado, ser amada vem sendo o que para você? Amar vem sendo o quê? Se permitir-se ser importante, fazer parte da vida de alguém. Quer coisa mais gostosa do que fazer parte da vida de alguém? Quer estar com aquela pessoa, fala, bora, bora. Vem, vem, vamos, vamos. Bora viajar? Vamos. Vamos fazer isso? Vamos. Posso contar com você? Pode. Mas será que eu me permito fazer parte, ser importante para alguém? Será que eu permito aquela pessoa, eu poder ligar para aquela pessoa, aquela amiga, aquele amigo, 2 horas da manhã, porque ela falou que podia e eu estou realmente precisando? Será que eu permito receber? Quais são meus hábitos sobre o meu merecimento? Sobre as minhas capacidades? Se eu me vejo culpada, se eu me vejo culpado por aquilo que aconteceu, lembrando que eu nunca sou o que acontece, eu sou uma escolha, né? Se eu me vejo culpado, se eu tenho o hábito de me culpar e eu me vejo culpado, o que acontece? Eu vou me comportar como uma pessoa culpada. E como uma pessoa culpada se comporta? Presa. O culpado não está aí na rua livre, a não ser que seja político. Geralmente os culpados estão onde? Presos, cumprindo uma pena, punição. Então o que eu vou fazer? Eu vou me sabotar. Por que eu vou me sabotar? Porque eu sou o culpado. E aí, o que é a atitude? É a ação final. É quando, por exemplo, você vai e come o prato de salada, mastiga. A atitude é a ação final. Por exemplo, hábito, estilo de vida ou posicionamento e condicionamento involuntário ou voluntário, consciente ou inconsciente, escolhido, adotado. Sentimentos, pensamentos, crenças. Comportamento é um procedimento, portar-se referente a algo. Atitude, reação instantânea e objetiva, ação direta. Então, o hábito é aquilo que eu sinto a respeito, penso a respeito, percebo a respeito. Comportamento é como eu reajo de acordo com o hábito que eu tenho. E atitude é o papum. Porque às vezes a pessoa está só no papum. Ela não está nem analisando o hábito, nem o comportamento, só está na ação impulsiva. Se você quer uma transformação duradoura, você precisa entender o hábito que está sustentando esse comportamento e gerar a atitude que vai modificar isso. Se suas atitudes não são verdadeiramente e plenamente produtivas, transformadoras, vale você ativar sua consciência e revisar quais hábitos e comportamentos você adota. Lembre-se que tudo tem uma intenção construtiva. A alimentação tenta te sustentar por acreditar que assim te mantém, enquanto a satisfação simplesmente te integra. Lembra que a alimentação, nesse contexto figurado, é aquilo que você acha que preenche. Então, você está fazendo algo na intenção de se preencher, mas aquele vazio continua. É quando eu prefiro conforto do que paz. E há atitudes, hábitos, comportamentos que estão ligados a isso. Então, eu preciso parar e refletir, elaborar, sentir, analisar, decidir e agir. Sentir naquele contexto que a gente trouxe. Analisar naquele contexto que a gente trouxe. Decidir naquele contexto que a gente trouxe e agir no contexto que a gente está trazendo hoje. Muito se fala de mentalidade positiva, mas a gente precisa tomar cuidado com essa positividade. É a famosa positividade tóxica. Eu, por exemplo, não trabalho com essa linguagem, positivismo. Eu trabalho com a questão da mentalidade poderosa.
A mentalidade positiva, ela exclui a tristeza, a raiva, o medo, a ansiedade. Sendo que são emoções que a gente constrói com elas, são emoções que fazem parte do nosso campo emocional, do nosso repertório emocional. Então, a mentalidade positiva seria assim, eu não deveria me cobrar tanto. Peraí, eu não deveria, o meu cérebro não entende o não. Eu já estou negando, tentando ser positivo? Não. Eu não devo me afirmar, eu afirmar algo que eu não quero, eu estou afirmando aquilo que eu não quero para mim. Então, como que a gente constrói uma mentalidade poderosa? Quando a gente percebe aquela demanda, e vê o lado construtivo dela. Por exemplo, se eu estou com raiva, eu estou com raiva. Não quer dizer que eu seja raivoso ou que isso me faça mal, não. Se eu ficar com essa raiva e não dar acesso a ela, não olhar para ela, ela vai me fazer mal mesmo. Ou ela vai ficar aqui presa, vai para um campo físico, ou eu vou descontar em alguém. Né? Então eu olho para essa raiva e elaboro essa raiva. Eu me sinto assim, por que eu me sinto assim? O que é isso? Eu vou elaborar essa raiva até achar uma ação construtiva com ela, poderosa com ela. A mentalidade poderosa é quando a gente reconhece as nossas demandas, as ama e as liberta. Tem um mantra muito importante que eu gostaria de passar para vocês sobre a mentalidade poderosa. Vamos lá, tu pensou no ex, tu pensou na ex, tu pensou numa insegurança, numa cobrança que tu tá aí, ou se tu pensou numa dor, numa aflição que tu tá sentindo. Qual que é a tendência? Ai, tira isso da minha cabeça. Aí o que acontece? A última coisa que você vai fazer é tirar da cabeça, porque você está focando em tirar da cabeça. Quando você foca em tirar da cabeça, está focando em ter aquilo para tirar da cabeça. Então a positividade te mantém refém daquilo. O que seria a mentalidade poderosa? Quando a gente tem o poder de transformar aquilo. Ou seja, amo vocês, minhas memórias. Sou grato, ou sou grata, pela oportunidade de libertar vocês e a mim. Te amo, te amo, te amo. Sou grato, sou grato, sou grato, ou sou grato, sou grato, sou grato. Tudo que eu resisto persiste. Tudo que eu aceito flui. Se eu estou com essa demanda que está me incomodando, esse pensamento que me incomoda, essa culpa que me persegue, essa cobrança, esse vazio, eu vou olhar para ele. Eu não vou, vem cá, você está aqui, vem cá. Eu tenho poder sobre você, não você tem poder sobre mim. Então eu olho para você e te falo. Eu amo vocês, minhas memórias. Sou grato pela oportunidade de libertar vocês e a mim. Quanto mais eu olho para aquilo e dou o fluxo de libertação, eu posso às vezes nem entender como vai ser essa libertação, mas eu vou me libertar. Ao invés de ficar resistindo e fingindo que aquilo não existe, ou fingindo que aquilo não me afeta, porque me afeta, veio, eu não vou resistir, eu vou olhar para aquilo e vou conduzir aquilo, ao invés de ser conduzido por aquilo. Mentalidade poderosa, ao invés de mentalidade positiva. Autossabotagem e as ações impulsivas. Escreve ações presentes igual conscientizadas igual ações poderosas. Ações presentes igual ações conscientizadas igual ações poderosas. Ações impulsivas igual ações inconscientizadas igual ações de risco, entre parênteses, autossabotagem. A autossabotagem, ela vem de respostas sobre você. Respostas, vamos lá, respostas que você nasceu para ter, mas vamos lá, a autossabotagem vem de respostas sobre vocês em uma atitude imatura de autoafirmação e provamento. Você é a sua única fonte de respostas, e é você que escolhe o que quer ser e o que não cabe a você. Por exemplo, a autossabotagem, ela te leva a sentir algo. Quando eu me saboto, eu acho que eu estou fazendo por mim algo bom, mas eu estou fazendo algo ruim por mim. Então, vem de resposta sobre mim. Quando eu vou lá e como, me sinto protegida, me sinto importante. Mas não sinto.
Eu acho que eu sim, está vendendo, mas na hora do vamos ver, não é verdade. Quando eu mando mensagem para aquela pessoa, eu estou achando que a pessoa está com saudade, mas não. Eu estou lá me sabotando mesmo. Quando eu não bloqueio, quando eu não faço um exercício que eu sei que é importante, eu estou me sabotando porque eu acho que eu não mereço ser feliz de verdade. No fundo. Aí eu vou lá e me saboto. Deixando de, ou fazendo de uma vez, sendo impossível. A autossabotagem desperta situações que precisam ser constantemente alimentadas. Ou seja, situações recorrentes. Sabe aquela situação que sempre acontece? Aquele enredo que você fala, meu Deus, muda só os personagens, mas é o mesmo enredo. Nitidamente é uma situação autossabotadora. Por quê? Porque ali eu me vejo, eu me percebo. Por isso eu escolho esse enredo, mesmo que inconscientemente. Gente, geralmente é inconsciente. Só que agora estamos trazendo para o consciente. Porque você vai se observar o que está sempre acontecendo na minha vida. Eu sempre estou atraindo pessoas indisponíveis, ou pessoas que não me amam como eu mereço, ou eu estou atraindo pessoas que perdem a conexão, ou que elas ficam chatas, eu paro de ter tesão, ou pessoas que eu sempre me jogo para o relacionamento e não me querem depois, sempre atraio rejeição. O que está sempre acontecendo contigo? A autossabotagem, ela geralmente está em ações recorrentes. Aquele enredo que vem acontecendo. Vamos lá. Já aconteceu de você passar por aquela situação 2 ou mais vezes? Já se viu preso, presa em um enredo? Ou você já se questionou, por que isso sempre acontece comigo? A vida é uma escola. Na escola, se não irmos bem nos testes, nós repetimos, não é mesmo? A vida te trata da mesma forma. Se uma situação desagradável é recorrente na sua vida, é porque você precisa olhar com outros olhos e descobrir o que você pode fazer diferente ali, como você pode agir melhor. Às vezes, a forma que lidamos com aquela situação, independente do grau ou nível dela, é exatamente onde devemos fazer diferente. A vida quer te ensinar coisas. Não fique presa a pré-conceitos. Isso se chama arrogância. Há sempre outras fórmulas a serem usadas. Há sempre outras atitudes a serem tomadas. Há sempre outras perspectivas a serem consideradas e sentimentos a serem sentidos. A ação também está na não ação. E se eu parar? E se eu simplesmente falar assim, eu não quero mais me tratar assim? E se eu simplesmente falar assim, eu posso descansar, eu sou bom? Gente, isso já faz... Eu não gosto da palavra alívio, isso traz satisfação. Quando você para de lutar. Você prefere ser forte ou ser feliz? Sinceramente. As respostas que você não tem estão nas perguntas que você ainda não fez. Às vezes, naquela demanda que vem acontecendo, passa uma pergunta diferente. Eu vejo por que isso sempre acontece comigo? O que eu estou ganhando com isso? Opa! O que eu estou defendendo com isso? Eita! Uma interpretação sobre mim. Antiga! Mas é porque dos 0 aos 12 anos a gente cria o nosso senso da gente. A gente é super sensível nessa época. Só que tu cresceu. Tu cresceu em estatura, mas aquela criança, você mantém ela com aquela interpretação. Que tal você, então, ser aqueles que você tanto cobra e fazer por você que você tanto demandou deles também? O que você sentiu falta do teu pai? Segurança, proteção, cuidado, respeito? O que tu sentiu falta da tua mãe? Acolhimento, carinho? Tu se trata como isso que tu demandou deles? Porque senão, legal, né? Vou trazer alguns exemplos de autossabotagem, tá? Uma pessoa traída diz que jamais vai passar por isso novamente. Após um tempo, se envolve num relacionamento igual ao anterior. Um profissional trabalha numa empresa e é humilhado pelo gestor ou enganado pelos colegas. Promete que tudo será diferente em outro lugar. Posteriormente, muda de local e a mesma história se repete no novo emprego. Uma pessoa diz que irá fazer regime porque está muito acima do peso. Na primeira crise de ansiedade, come exageradamente tudo que vê pela frente, principalmente alimentos ricos em calorias. Alguém fala que não está feliz. Presta atenção nesse.
Alguém fala que não está feliz, mas quando sente alegria já acha que algo ruim vai acontecer para estragar tudo, e de fato é o que depois vem e acontece. Uma pessoa insiste em investir seu coração numa relação que traz insegurança, mesmo sabendo que não dará certo. Gasto exagerado com o que não precisa e jamais usa. O que esses movimentos dizem sobre o que eu penso sobre mim? Se eu gasto demais, é porque eu me vejo poderoso para poder comprar, porque a roupa que eu visto é o que eu tenho. Só de ter um guarda-roupa cheio, eu me sinto cheio de personagens para vestir, né? Quando eu invisto meu coração numa pessoa indisponível, é porque eu não quero aquela pessoa, eu quero que ela me escolha, porque eu me vejo tão insuficiente que o desejo do outro me faz me sentir um pouco importante. Quando uma pessoa come, compensa na comida, é porque ela está atribuindo aquela sensação que a comida traz prazer, sim. Só que a comida tem um prazer nutricional. A gente tem que atribuir o papel da comida à comida. E que não há nada fora que me preencha dentro. Nada fora que me preencha dentro. Nada fora que me preencha dentro. A paz não está fora, ela está dentro. Desperte a sua paz. E quando eu vou cessando esses demôniozinhos, essas tentações e falando assim, você não é a minha solução, eu sou. Isso faz um puff, né? Uma pessoa traída, um profissional, é o seguinte, o que eu ganho ali? O profissional que sempre está ali naquela luta para ser reconhecida, porque ele não se reconhece, então ele atrai esse desmerecimento, essa falta de sucesso, porque ele se vê insuficiente, porque eu devia ter feito aquele curso a mais, porque eu não tenho faculdade, então eu não sou bom o suficiente, porque eu não tenho doutorado, eu não sou bom o suficiente. E a pessoa traída, o que ela ganha com a traição? Às vezes ela está defendendo o pai e a mãe. O pai traía tanto a mãe traía tanto o pai, que ela está tentando salvar o relacionamento dos dois. Porque se via culpada ali por não conseguir fazer o pai e a mãe se darem bem. Como se fosse responsabilidade dela. Que a autossabotagem ela está vendendo e você está comprando com a sua vida. Ai, que pesado isso. A autossabotagem está vendendo e você está comprando com a tua vida essas ilusões. Tu está comprando com a tua felicidade, com a tua liberdade, essas ilusões. E para quebrar isso, para romper isso, precisa primeiro dessa percepção. Que se você fizesse sem essa percepção, seria assustador. Agora eu já te aviso, vai ser assustador, mas você sabe que é assustador. É uma teoria que traz, quando a gente sabe o que vai acontecer, a gente até passa por isso. Agora, quando a gente é muito surpreendido, né, por exemplo, no dentista fala assim, não vai doer, não vai doer. Aí, de repente, lá você é amarrado, gente, vai doer, né? Então, gente, dói. A dor é inevitável, eu já falei que vai doer, por isso que vocês estão passando por isso. Só que é suportável, não é? Não dá para passar? O preço, de certa forma, você não consegue pagar? A autossabotagem e a entropia. O que é entropia, gente? Vamos lá. A entropia é o seguinte, um corpo parado tende a permanecer parado, a não ser que uma força contrária o leve a movimento. Eu posso ficar parado aqui e falar assim, eu não vou gastar mais energia, então não preciso mais comer. Mas meus órgãos estão funcionando, minhas células estão funcionando 24 horas por dia. Eu vou perdendo energia para o espaço, concorda? Eu vou definhando aqui, atrofiando. Uma pedra, uma montanha, tá lá a montanha linda, vento, chuva, ela vai virando, sei lá, outras coisas, né? A grande questão da entropia é o seguinte, nós vamos perdendo energia para o espaço, até que chega um ponto que a gente não desaparece, a gente vira outra coisa. Nesse caso da entropia humana, quando eu fico parado num padrão, parado numa crença, num hábito, como eu sou culpado, eu sou um erro, como eu sou insuficiente, ou eu não sou bom, não sou bonito, eu não sou legal, ou quando eu não sou, vamos resumir, eu não me amo, quando eu fico parado nisso e não movimento em direção a sair disso, eu estou perdendo energia para o meio e estou perdendo força. E estou entrando na teoria do buraco negro, que é a teoria do caos. Quando entro no caos, eu estou simplesmente à mercê do que está acontecendo. E aí eu tenho cada vez menos força para mudar aquilo. Mas lembrando que você sempre terá força para mudar. Basta você querer.
É uma mudança de perspectiva. Eu vou. Talvez você vai ter que andar um pouco mais, porque você ficou mais para trás do que algumas pessoas. Você vai estar, às vezes, mais atrasado, mas isso não quer dizer que você não vai chegar lá. Você vai chegar. Você pode chegar até antes que aquelas pessoas, porque você pode usar tanta energia para ir que você deu um salto quântico. Então, a entropia é quando eu acho que eu tenho que ficar aqui nesse padrão. Quando eu trago alguns exercícios comportamentais para vocês mudarem alguns hábitos sobre vocês, e vocês não fazem. Aí fica nessa mesma entropia, já acessou a informação e continua respondendo a essa, agindo com essa culpa, com essa insuficiência. E aí você não muda nada. Então, agora que você sabe, você está só perdendo energia para o meio, como? Se desperdiçando com relacionamentos indisponíveis, se desperdiçando com cobranças. Vai chegar um momento que você vai entrar num profundo desespero. Por isso, o corpo parado tende a permanecer parado, a não ser que uma força contrária o leve a movimento. Está vendo todos esses probleminhas que surgem na tua vida, essas demandas que surgem na tua vida? É essa força contrária que te leva a movimento. Não são problemas, são oportunidades. Só que às vezes vai chegar uma pilha de oportunidade, não, uma pilha de testes para serem feitos. Porque você deixou para trás, você deixou acumular. Aí que preguiça, vou voltar para aquilo. Ou você, pior que tá, não fica? Fica sim, e eu já provei. Eu vou resolver 1 por 1, 10 por 10, vou fazer o que eu posso. Mas vou fazer. O melhor que eu tenho aqui. O melhor que eu sou. E você vai descobrindo que você pode, que você quer. Você pode quando você quer. E aí entra o tal eu não consigo. Gente, a gente consegue não comer. A gente consegue falar não. A gente consegue bloquear. A gente consegue aplicar os exercícios. A gente consegue ler. A questão é, eu quero. Porque se eu quiser defender aquela identidade mais do que curar isso, enfrentar esse desconhecido, construir algo novo, onde está o meu desejo? Nem o meu desejo, onde está o meu querer? Onde está a minha pulsão? No movimento ou na estagnação? No conforto ou na paz? Por isso, todas essas sessões com informações profundas para você. Eu quero paz, não quero conforto. Que fica mais fácil você associar e fazer movimentos. Concorda? Com barbante, com cadarço. Como agir poderosamente? Nós temos 3 tempos. Eu vou trazer agora uma demanda que chama inteligência foco temporal. Nós temos 3 tempos que nós percebemos: passado, presente e futuro. Aquilo que me aconteceu, o agora e aquilo que pode acontecer. Nós temos essas 3 percepções de tempo que nos ajudam a nos localizarmos na existência. A questão é, como que a gente acessa o passado? Através da memória. A gente se conecta ao passado através da memória, né? Que podem ser boas ou não boas. Como é que a gente se conecta ao presente? Através das nossas ações e comportamentos, que podem ser produtivos ou improdutivos. Como que a gente se conecta ao futuro? Através das nossas visões, das nossas visualizações, que podem ser positivas ou não, poderosas ou não poderosas. Faz sentido que a gente tem esses 3 tempos, essas várias formas de conexão? Passado, memória, pode ser boa ou ruim, ou seja, uma interpretação que pode ser boa ou ruim. Presente, ações e comportamentos que podem ser produtivos ou improdutivos. E futuro, que é através das visualizações, as visões que podem ser poderosas ou não poderosas. Exemplo, se eu me vejo como aquilo que me acontece, aquilo que me aconteceu, eu estou no passado. Se eu acho que se eu não resolver com excelência lá na frente, tudo isso, eu estou lá no futuro. Se eu acho que eu só vou ser feliz quando, eu estou lá no futuro. Agora, o que eu gostaria é que você pegasse, você tem 100%. 100%. E você vai dividir esse 100% no quanto você está vivendo hoje, no passado, presente e futuro. Por exemplo, 30 no presente, 25 em cada um, por exemplo, até dar 100%, sei lá. É 100% para os 3. Uma pessoa que vive no passado,
ela está numa constante identificação com aquilo que lhe aconteceu. Então, eu me vejo como aquilo que me acontece. E essa é a tendência da depressão. Porque eu me vejo naquele papel, naquilo que me aconteceu. E se eu me vejo, se eu me percebo aquilo que me aconteceu, se eu me percebo no passado, concordo que eu vou defender o meu passado nos meus comportamentos e atitudes? Mesmo que, óbvio, que inconscientemente. Se eu me vi culpado naquele passado, eu vou me culpar aqui no futuro, aqui no presente. E lá no futuro nunca vou poder ser feliz. Por isso eu tenho uma dificuldade de projetar o futuro, porque se eu me vejo lá tão ruim, o para frente, que medo. Porque é como se você estivesse preso ou presa ali. Mas observe que você quem está se prendendo com a sua perspectiva. Porque você não é o seu passado. Você é quem não está deixando passar. É o apego ao passado. Já quem está muito no futuro, não viria uma resposta com excesso de futuro, é uma pessoa ansiosa, extremamente ansiosa, que acha que é lá na frente que vai ser feliz. Foda-se o meu passado, o meu presente, é só um detalhe, e só vou ser feliz quando eu estiver namorando, quando eu estiver casado, estiver com filho, estiver rica, estiver rico. É como se... Ou como quando. O que acontece, gente? O passado ele é importante, o futuro também. Mas o nosso campo de ação, nosso campo de manifestação está aqui. Você estar vivendo no passado agora está te trazendo toda essa disfuncionalidade. Quando você está no futuro agora, você está trazendo toda essa disfuncionalidade em sentimentos, pensamentos, comportamentos e atitudes. Sentimentos, análises, decisões e ações. Quer um exemplo? Levanta a mão ontem. Tu pode levantar a mão ontem, tu pode chegar lá e falar assim, para de fazer isso comigo, ou não me trate assim, me respeita mais. Por que você é tão grosseira comigo? Por que você é tão grosseiro comigo? Por que vocês não me explicaram? Você pode chegar lá no passado e mudar isso? Agora, tipo agora. Você pode ir em pensamento, pode até te ajudar. Mas você não pode ir lá para aquela pessoa e mudar aquela relação. Aquilo que você se culpa, você não tem campo de ação naquele passado. Assim como no futuro, levanta a mão amanhã. Você pode até lembrar, mas vai ficar com... Tem que levantar a mão amanhã, tem que levantar a mão amanhã. Aí você vai deixar de estar aqui, você tem que levantar a mão amanhã. E aí a felicidade está aqui batendo na porta, você vai atender só amanhã. Porque não estou pronto. Mas é importante a gente contar com um pouco do passado, como, por exemplo, a média dessa inteligência foco-temporal sugere 10% de passado. 10% de passado. 65% de presente e 25% de futuro. Sabe por quê? Porque o passado é importante. Gente, se não fosse o meu passado, eu não estaria aqui. Com certeza não. Só que eu não fico lá, não fico lamentando, não fico tentando mais recuperar. Eu não fico resistindo agora, porque agora eu tenho campo de ação. Se você for olhar, sinceramente, agora, nesse instante agora, que está passando o tempo inteiro quando eu falo agora, tu já é tudo. Tu é um ser vivo. Você é tudo, tu tem tudo. Você não está precisando agora de nada. Para viver, não. Nem para sobreviver. Tu tá aqui, tu tem tudo, tu é tudo. É essa sensação de tá tudo bem que eu vou carregando comigo, tipo, eu sou feliz e vou ser ainda mais feliz. Eu posso ser feliz, eu me autorizo a ser feliz. Eu respondo por isso. Agora, eu não sou o que me acontece, eu sou o que eu escolho fazer com o que me acontece. Faz mais sentido agora essa frase a partir dessa perspectiva da inteligência foco-temporal? É muito importante a gente entender que o nosso campo de ação está aqui no agora, porque quando eu falo levanta a mão agora, você pode. Você pode levantar a mão agora. Você vai esperar o quê?
para fazer o que você gosta consigo, para se tratar bem, para ter uma relação consigo. Aí a pessoa fala assim, eu queria tanto que meu namorado, minha namorada fizesse um chá para mim de vez em quando. A gente tá, mas você faz quando você tá com vontade, você fica, ai que preguiça. Então, te lascar. Porra, preguiça. Quando você tá com vontade, você não faz, o que é que a pessoa faz? Agora tu pode fazer consigo, pode estar consigo. Mas você tá consigo? Ou tá esperando alguém vir? Ou tá esperando alguém lá do passado falar assim, eu não vou fazer comigo, eu tô esperando que você faça. Já que ninguém fez, eu também não vou fazer. Você está defendendo o teu passado no teu presente? Tu está defendendo o teu passado no teu presente? Tu está defendendo o teu futuro no teu presente? Enquanto esquece que é agora que tu pode ser feliz. Então, o agora é o nosso campo de ação. O teu passado, ele é importante, tem informações importantes, mas tu não é o teu passado. E essa dificuldade da transformação que tu talvez enfrente é porque eu me vejo tanto no meu passado que eu falo, é impossível a mudança. Eu não consigo, mas porque tu acha que tem que mudar lá atrás, não é aqui. Talvez a sua interpretação do caso precisa mudar. Ou seja, a interpretação do que aconteceu. Começando por entender que você não é o que te aconteceu. Tu pode agora escolher o que vai fazer com isso, mesmo tendo sido há 40 anos, há 60 anos. Com a sua fecundação, foi feito no carnaval, tem problema. Tu foi amado, tu nasceu, tu tá aqui. Meu pai não me quis, minha mãe não me quis. Tá chato isso. Mas você se quer o bem ao ponto de ser feliz? Eles podem, entende? É um movimento, é uma escolha. Você pode ficar assim no me quis, ou aconteceu isso, aconteceu. Tá, mas o quanto isso vai te ajudar a sair disso? É porque você afirmando isso, é porque você se vê isso. E aí você fica preso nessa identificação, nessa ilusão. E aí as autossabotagens, porque eu vou defender quem eu me vejo. Aí os relacionamentos indisponíveis, o sofrimento que o ex foi embora. Tá vendo que a gente fala pouco de ex? Por que a gente fala pouco de ex? Porque o ex é um sintoma. Você chega no médico, minha garganta tá ruim, tô tossindo, você vai ver lá no pulmão. A tosse vai sumir, meu irmão. Minha irmã. Então vamos lá no pulmão. Antes de curar alguém, pergunte a essa pessoa se ela está disposta a abandonar aquilo que lhe adoeceu. Então, vista do que te cabe. Vamos começar um exercício essa semana. Vista-se do que te cabe. Andar arrumado, arrumada, para você, o que for seu estilo. Contanto que você vista do que te cabe, que você ame e se sinta bem. Vamos começar pelas roupas, para depois, pelos comportamentos, para depois, para os hábitos. Vamos começar com onde está o seu campo de ação mais presente agora? Essa aula 4 é sobre a sua ação, seu campo de ação, sobre a sua percepção de si, como você vem manifestando consigo, das autossabotagens. E lembre-se daquele mantra, amo vocês, minhas memórias, sou grata pela oportunidade de libertar vocês e a mim. E lembra da sua comunicação com o espelho, gente, isso é muito importante. Quando você vai dormir, o que você fala com você? Você é a primeira pessoa que acorda e deita. Você deita e acorda consigo. Como é que você sabe? Como é que você está com você? Sério? Desejo que tenha feito muito sentido para você. Agradeço muito. Admiro muito vocês. Agradeço pela confiança, pela oportunidade de contribuir, como eu já disse.